Deus, por sua graça infinita e misericórdia, nos conceda mais alguns minutos de bênçãos e que esses minutos possam ajudar a vocês, irmãos, irmãs, também curar vossas enfermidades, sarar as vossas dores. Tomemos aqui São João 8, o verso 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Bem, se eu prego o Evangelho, isso não me salva por pregar o Evangelho. Eu canto, isso não me salva por eu cantar hinos de louvores a Deus. Isso é um privilégio que Deus concede a nós, concede aos que cantam, aos que pregam. Mas isso não quer dizer que eu estou livre. O que provoca, o que leva a pessoa a ser pessoa livre, verdadeiramente é deixar de ser servo do pecado e reconhecer que ele necessita da misericórdia de Deus todos os dias. Nem sempre a pessoa errar a leva a estar perdida. O que leva a pessoa a estar em dificuldade é não reconhecer de que ela precisa de acertar aquilo que faz de errado. Então se torna servo do pecado, por quê? Porque na verdade ele é um prisioneiro, se torna servo. Então as pessoas às vezes se julgam livres, mas são servos ainda do pecado. Porque todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, no antigo pacto, aquele homem errava, reconhecia o seu erro e levava um cordeiro, fazia uma oferta por expiação de seus pecados. Mas ele continuava sendo servo do pecado, porquanto o desejo de pecar estava ainda nele, porque aquele sangue de bodes, de ovelhas, não era suficiente, não poderia vir sobre aquele penitente pecador. E ele então continuava com aquele desejo de pecar, mesmo reconhecendo que ele teria que oferecer aquele sacrifício. Mas chegou um tempo que aquele sacrifício se tornou apenas uma tradição. Eu tenho que fazer isto. Então pode chegar a hora que a pessoa vai orar, eu tenho que orar. Eu tenho que ir à igreja. Eu tenho que fazer isto. Mas deveria ser o contrário. Graças a Deus que eu posso orar. Graças a Deus que eu posso cultuar. Graças a Deus que eu posso ler a Bíblia. Graças a Deus que eu posso cantar. Porque o sangue de Jesus tem me purificado, tem me lavado. Bem, na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, verso 19, também há uma concordância para isto.
ele diz assim, que às vezes as pessoas, todo o contexto, o capítulo 2, ele fala sobre os falsos mestres. No primeiro versículo ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E no versículo 2, vamos concluir ali dizendo assim, olha, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. São servos do pecado, proclamando liberdade. Então estas pessoas, estes pregadores, pastores, no verso 17, São Pedro diz, eles são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Então a pessoa começa a sair do engano, do erro. Então chegam esses falsos mestres e engoda-os com a concupiscência da carne, com as dissoluções, aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, afastando das falsas doutrinas, afastando dos enganos. Vai haver alguém para dizer que aquelas pessoas não devem fazer aquilo, que estão perdendo a vida, a salvação, quando na verdade estão entrando no caminho da vida. E o que eles fazem? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Homens enganadores e corruptos, servos da corrupção, servos do pecado, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Se você é vencido pela mentira, você então é servo da mentira. Se você é vencido pela prostituição, você é servo, é escravo da prostituição. E assim sucessivamente. Daquilo que alguém é vencido, então o tal se faz também servo daquilo. Veja o que Jesus falou e que São Pedro também falou. Então as pessoas prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, sendo eles próprios servos do engano, vivendo uma vida de engano e enganando as pessoas. Daquilo de quem alguém é vencido, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. O que está te vencendo? É a injustiça ou a justiça? É a verdade ou a mentira? Vejam bem isso. Porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então Deus livra o homem da prostituição, lhe dá uma nova chance. Mas ele volta a praticar aquilo outra vez. Volta a viver uma vida mentirosa, enganosa. Então ele se torna servo outra vez do pecado. Então o seu estado, o seu último estado é pior do que o primeiro que ele era. Por que que é pior?
Aí que está a condição. Porque ele é enganado e ele não vê mais por que se arrepender. Porque o caminho que existe seria o arrependimento, a confissão dos pecados. Mas ele se entra num estado tão estranho que não consegue mais, acha que não precisa mais de se arrepender. Pode enganar, pode prostituir, pode mentir e não vê mais erro naquilo. Ele se tornou então escravo do pecado. Porque o pior não seria errar, o pior não seria mentir, o pior seria não ver que tem necessidade de buscar o arrependimento para alcançar o perdão. Então acostumou-se com a prostituição, acostumou-se com o engano, acostumou-se com as injustiças e permanece pensando que está livre e permanece prometendo liberdade às pessoas quando ele próprio é um preso daquele sistema enganoso. Então alguém escreveu, deve ser um pregador: libertei 1000 escravos, podia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Meus irmãos, por que Jesus não pôde libertar aqueles fariseus, aqueles saduceus? É porque eles não reconheceram que eles eram escravos da maldade. Mas se consideravam livres. Quando Jesus disse para eles que eles eram prisioneiros, eles disseram: nós somos livres. Como tu podes dizer sereis livres? Se nós somos livres, somos descendências de Abraão. O meu pai era pastor, o meu pai era aquilo, o meu bisavô, o meu tataravô. Eu sou livre. Como dizes tu? E conhecereis a verdade vos libertará. Então a pessoa se considerava livre, então não adianta mais pregar para ele. Ele já se acha salvo. Então é isto. Libertei 1000 escravos. Quantos Jesus libertou? Quantos homens? Quantas mulheres? Jesus libertou quando ele estava aqui na terra. Quantos ladrões? Quantas prostitutas? Mas elas reconheceram que eram escravos, eles reconheceram que eram escravos, que eles precisavam daquela libertação. Libertei 1000 escravos, podia ter libertado outros 1000, se tão somente eles reconhecessem, soubessem que eram escravos. Mas não reconheciam seus erros, não reconheciam que tinham que arrepender-se, que tinham que confessar seus pecados, que tinham que buscar o perdão, mas consideravam-se livres, enquanto ainda eram prisioneiros. Oh, meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia e mostre cada um a necessidade de arrepender-se dos seus erros, de buscar confessar os pecados, de buscar o perdão, antes que seja demasiadamente tarde. Não se estribe no seu próprio entendimento, não se estribe na sua própria religião. Veja se você se enquadra nos ensinos da palavra de Deus. E busque acertar. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, examinai-vos.
Examine-se o homem a si mesmo e veja se você não está escravo da religião. Seja escravo de Jesus Cristo e não de um sistema. Que Deus te liberte, que Deus te ajude. E se você tem alcançado essa liberdade, não deixe ser engodado por aqueles que ainda são prisioneiros, mesmo sendo ainda prisioneiros, que tentam te tirar deste caminho da liberdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te anime e te encoraje. Amém. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além.